Olá pessoal, meu nome é Marconi Rodrigues, eu sou aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar para vocês o trabalho com o tema Efeitos da natação na ingestão de sacarose de rato zooísta. A realização dessa pesquisa se justifica devido ao aumento dos distúrbios alimentares, que por vezes estão também relacionados à preferência alimentar, tornando-se necessário buscar estratégias preventivas e ou de tratamento, como dos efeitos do exercício físico realizado cronicamente sobre os comportamentos de ingestão. Bem, o estado motivacional ou de motivação interfere diretamente nos comportamentos digestivos, seja para restabelecer a homeostasia, seja pela busca do prazer. Sabe-se que a busca pelo prazer exerce influência sobre os comportamentos de ingestão, mediado por respostas hedônicas imediatas, pelo aprendizado e em situações de privação. Além disso, é sabido que as respostas hedônicas imediatas se relacionam com respostas de preferências versus as aversões. As preferências alimentares a diferentes tipos de sabores, mas especialmente ao doce e ao salgado, contribuem fortemente com o aumento da prevalência de obesidade e com o aumento da incidência de hipertensão, uma vez que as preferências alimentares induzem o indivíduo a um consumo excessivo de alimentos, na ausência de fome, mesmo na presença de grande reserva de gordura. O exercício físico tem sido utilizado como uma importante estratégia não farmacológica de tratamento e prevenção para diferentes alterações fisiológicas. Alguns trabalhos mostram que o exercício físico agudo e de longa duração é capaz de interferir diretamente nos comportamentos digestivos, uma vez que ele pode levar o organismo a uma condição de desidratação intra e extracelular, acionando assim mecanismos envolvidos com a ingestão de água, de sódio, de carboidratos para restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico. Contudo, até onde sabemos, não se tem estudos que mostraram os efeitos do exercício físico realizado cronicamente sobre os comportamentos de ingestão de sacarose. Portanto, o objetivo desse trabalho será de investigar os efeitos da natação realizada cronicamente sobre a ingestão de sacarose. Para tanto, foram utilizados ratos Wistar, pesando entre 130 e 150 gramas, que permaneceram num ciclo claro e escuro de 12 horas, com temperatura de 23 graus, mais ou menos 2, com água e ração ad libitum. Inicialmente, os ratos passaram por um período de habituação ao meio aquático 10 minutos por dia, 5 dias por semana. 24 horas após, eles foram submetidos ao teste até exaustão, que consistiu em acrescentar 2% do peso corporal à cauda desse animal a cada 3 minutos de nado. 48 horas após, iniciou-se o protocolo de natação, sem sobrecarga de peso, 1 hora por dia, 5 dias na semana, durante 8 semanas. Na 7ª semana, os animais foram novamente subdivididos em grupo controle e em grupo habituado, sendo que o grupo habituado foi habituado à ingestão de sacarose 2 horas por dia. 24 horas após, eles realizaram novamente o teste até exaustão, e sendo que 48 horas após, realizou-se o protocolo de ingestão de sacarose, onde fez-se a retirada da ração, da água e da sacarose 5 minutos antes. E posteriormente, 5 minutos depois, disponibilizou-se 2 buretas, uma de água e uma de sacarose. E fez-se a mensuração nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. Os resultados estão expressos com, em média, mais ou menos erro padrão da média, e utilizou-se a análise de variância de uma ou duas vias seguido pelo pós-teste de Tukey. Foi considerado estatisticamente significativo quando P foi menor que 0,05. Em relação aos efeitos da natação sobre a ingestão de água, os resultados mostram em A, B, C e D que não houve diferença entre os grupos nos diferentes parâmetros analisados para a ingestão de água. Em relação aos efeitos da natação sobre a ingestão de sacarose, os resultados mostram em A, B, C e D que os ratos treinados, independente da condição, ou seja, habituados ou não habituados à ingestão de sacarose, ingerem menor quantidade em ml de sacarose em todos os parâmetros analisados, quando comparados aos ratos sedentários habituados e não habituados. Mas será por que o treinamento reduziu a ingestão de sacarose?
Será que ele teria induzido a anedonia ou um comportamento semelhante à depressão nesses atos? Ou ainda, será que o exercício está interferindo na preferência por sacarose? Bem, para responder os questionamentos realizados anteriormente, que decidimos investigar os efeitos da natação sobre o comportamento de autocuidado pelo Splash Test. Esse teste consiste em borrifar 10% da solução de sacarose no dorso desse animal e filmar por 5 minutos os comportamentos de autocuidado, como lambida, lavagem e aliciamento dos pelos. Os resultados mostram que, em A, o tempo de latência, não houve diferença dos animais treinados quando comparado ao seu grupo controle sedentário. Já em B, o tempo de autocuidado, observamos que os animais treinados apresentam maior tempo de autocuidado quando comparado ao seu grupo controle sedentário. Para investigar os efeitos da natação sobre a preferência à sacarose, fez-se o teste de preferência à sacarose, no qual os animais foram submetidos a uma adaptação durante 3 dias a 2 buretas de água. Posteriormente a isso, fez-se a retirada de uma das buretas de água e substituiu ela por uma bureta de sacarose, ao longo de 5 dias invertendo-se essas buretas. Os resultados mostram que os animais treinados ingerem maior quantidade em ml de água e menor quantidade de sacarose. Em contrapartida, eles apresentam menor percentual de preferência para a ingestão de sacarose. Então podemos concluir que a natação realizada cronicamente não induz anedonia em ratos, contudo reduz a preferência para a sacarose, o que contribui para uma menor ingestão de sacarose observada. Quero agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, o Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas, o Laboratório de Fisiologia Endócrina e Cardiovascular e as agências de fomento CAPES e FAPEMIG. Obrigado.